solicitamos que o professor Nisquier ocupe o seu lugar no palco. Nós também convidamos o professor Janguier Diniz, que será o coordenador desta conferência de abertura. E também convidamos agora para vir ao palco o William Douglas, professor e juiz federal brasileiro, para falar sobre o papel da educação no combate à corrupção. Com a palavra, o professor Janguier Diniz. É uma satisfação estar aqui presidindo essa conferência, principalmente por ser ministrada por um grande amigo de longas datas, um estudioso, juiz federal há muito tempo, professor de diversas universidades. William Douglas é juiz federal e professor universitário, atua como presidente e membro de bancas examinadoras, conferencista, colunista e autor de diversos livros, artigos e estudos na área jurídica e motivacional também. É conferencista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMEG, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, autor com mais de 1.200.000 livros vendidos, 1.200.000 livros vendidos, muito livro, hein, William? Tendo proferido palestras para mais de 2 milhões de pessoas. Em 2014, figurou por diversas vezes na lista de livros mais vendidos da revista Veja, Folha de São Paulo, Valor Econômico, Você S.A. e Publish News. E vai falar sobre o tema, a importância da educação no combate a esse mal, né? Que é um mal avassalador que afeta a nossa sociedade mundial e principalmente a brasileira, que é a corrupção. E como disse no discurso anterior, é cientificamente comprovado que quanto menor o índice educacional de um país, quanto maior a desigualdade e menor o índice educacional de um país, maior é a taxa de corrupção de um país. E a gente tem um exemplo típico aí, o nosso país, né? E eu trato disso nesse livro que irei distribuir para vocês amanhã, que é o meu 17º livro. Então, amigo, é uma satisfação tê-lo aqui. Fazia uns dias que eu não o via. Parabéns pelo sucesso, parabéns pelo trabalho que tem exercido como juiz federal, como professor, como orientador, motivador. Tenho assistido os seus vídeos e agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite para nos brindar aqui com seus ensinamentos e desta feita falar sobre a importância da educação no combate a esse mal. Forças ocultas tentam atrapalhar essa nossa conversa, mas o fato é que era, meus amigos, um reino feliz e próspero, e o seu príncipe, contrariando a tradição e a decisão dos seus pais, a vontade dos seus pais, ele decidiu que não ia escolher a sua esposa. Isso aconteceu há muito tempo, muito longe daqui. Não iria escolher a sua esposa do modo tradicional, dentre as princesas de várias outras nações e da nobreza local que tinham interesse, mas sim iria fazer uma festa, uma recepção aberta a todas as moças que estivessem interessadas, para, dentre elas, escolher a sua esposa. Isso foi anunciado em todo o reino, nos reinos vizinhos, e uma camponesa muito simples. Não, tá bom. Não, tá tranquilo. Obrigado. Essa moça simples recebe notícia desse acontecimento e comunica à mãe que vai comparecer para o evento de escolha da esposa do príncipe. E a mãe diz: você é uma tola, é óbvio que você é simples, você é inculta, você
vai chegar com um vestido comum, você não tem a menor chance. E ela respondeu para a mãe, sim, eu sei, eu não tenho a menor chance, mas eu sou tão apaixonada pelo príncipe que alguns minutos perto dele já vão valer a pena a viagem. E foi o que ela fez. Chegando lá, mais uma vez, uma festa linda, muita gente, muita moça bonita, moças regiamente vestidas, e o príncipe surpreende a todos com a notícia de que não iria escolher ninguém aquela noite, mas sim dar para cada uma das interessadas algumas sementes de roseiras tiradas do jardim real. E essas moças iriam cuidar dessas sementes, plantar, cuidar, e um determinado tempo depois voltariam e ele escolheria a sua esposa através da mais bela rosa que surgisse. E assim foi feito. Passaram-se os meses, mas aquela moça humilde, aquela camponesa, teve muito azar, porque a sua semente não germinava. Ela fez de tudo, regava, levava para o sol, levava para a sombra, tudo que ela podia fazer ela fez, e a semente não brotou. Quando chega a data da segunda festa, da segunda recepção, ela se arruma e parte em direção ao castelo, e a mãe diz, você é uma tola, óbvio que você tem um jarro vazio, o que você vai fazer com isso lá? E ela disse, olha, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu sou tão apaixonada pelo príncipe que mais uma oportunidade de alguns minutos perto dele vai valer a pena. Só que quando o príncipe anuncia quem há de ser a sua esposa, ele diz, vai ser a camponesa. Ele escolhe a camponesa. O pessoal fica assustado e então ele revela a razão de sua escolha. Ele disse, eram estéreis. Esta moça trouxe para mim a flor da integridade. E foi por isso que ela foi escolhida. E esse é, infelizmente, o país que nós vivemos. Óbvio, não são todos, não podemos generalizar, mas nós sabemos que, na média, o brasileiro, ele aceita a corrupção. E ele reclama da corrupção que ele não participa. Eu digo isso, é óbvio que as grandes fraudes nas empreiteiras, todo mundo, não precisa citar os casos, os senhores os conhecem, são muito mais graves, com muito mais danos, mas eu acho que o mal desse país começa na fila. Começa no atestado falso. Começa na assinatura falsa, na lista de presença. O brasileiro, ele só é contrário à corrupção que não o protege, que não o beneficia. Isso de um modo geral. E é nessa realidade, nesse país vivendo essa crise, o Janguier me pede e me honra com o convite de vir falar sobre o papel da educação no combate à corrupção, a importância da educação. Ontem, eu recebi na vara uma moça fazendo pós-graduação, e ela fez uma petição muito mal feita, de um problema cabuloso, e ela me pediu desculpa, ela falou, olha, eu sou aluna da universidade, você me desculpe, esse negócio é muito complicado. Aí eu falei, a vida real é complicada, ela sangra, ela é bagunçada, ela não segue o que tem que seguir, mas é na vida real que a coisa acontece, é na vida real que a gente consegue resolver o problema das pessoas, desenvolver o país, alimentar a fome. E isso, às vezes, é esquecido. Isso, às vezes, é esquecido. O que eu fiz? Eu, para ajudar as pessoas, escrevi esse livro seguindo um princípio bíblico. Não é porque eu sou bonzinho. Eu fui criado dentro de uma visão bíblica, e dentro dessa visão, Jesus diz para tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Trate o outro como gostaria de ser tratado. E esse único princípio foi o princípio que me fez escrever esse livro e me virar o guru dos concursos. Um livro que já vendeu, só essa versão, mais de 200 mil exemplares, me levou a todo o estado do país, ao exterior, só me deu alegria, salvo alguns candidatos que querem passar em concurso, mas reclamam que o livro é grosso. Mas para esses eu fiz um resumo, né? A gente tem que amar o próximo. Então também tem um resumo no mercado. E é assim que eu ajo como juiz, e é assim que eu ajo como palestrante.
Eu trato o meu servidor como eu gostaria de ser tratado se eu fosse servidor, ele o juiz. A pessoa do processo eu trato como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no processo e o outro fosse o juiz. E esse princípio é um princípio condutor que, embora esteja na Bíblia, eu quero alertar que a Bíblia, embora seja um livro religioso, não é só um livro religioso. Você pode não seguir a religião da Bíblia e ainda assim buscar na sabedoria milenar da Bíblia muito aprendizado. Esse princípio também ajudou muito no meu casamento. Se der tempo eu conto depois. Mas antes eu preciso dizer o seguinte. Os senhores são um palco difícil para falar sobre a importância da educação no combate à corrupção, porque os senhores já sabem disso. E os senhores são vencedores, são criadores, são donos, são condutores, são gestores dessas instituições. Vou citar o próprio José Janguier. Começou engraxando sapato. Hoje é o que é, vocês já sabem. Eu estava lá, eu não estava lá quando estava engraxando sapato, mas estava lá no birô jurídico, fazendo palestra sobre como passar no vestibular, depois para concurso, depois nos congressos jurídicos, e sempre acompanhando e torcendo e vibrando e admirando. Aqui o professor Wilson da Unicesumar, que quando criança catava para ajudar no orçamento doméstico garrafas num lixão onde hoje é a sede da Unicesumar, mais de 120 mil alunos. Está em cima do lixão onde ele catava garrafa. Gente, o que se pode dizer para uma pessoa que faz isso? Vocês são vencedores, vocês são empreendedores, vocês recebem alunos com ação socioeconômica muito inferior, isso já foi abordado pelo Janguier mais de uma vez. Os alunos que vocês recebem são muito mais difíceis de trabalhar do que os que recebem as universidades públicas. Vocês sabem disso. Vocês correm o risco de fechar, coisa que não acontece com a universidade pública. Vocês sofrem injustiças. Por exemplo, a gente sempre comparei a cobrança de biblioteca numa universidade pública ou numa privada, é diferente. Por quê? Com que base? Cadê a justiça nisso? O que fizeram com o SEBAS, eu vivo sentenciando o SEBAS. O governo baixa a medida provisória, aprova tudo por decreto e depois é cancelado e quem paga a conta são vocês. Mas vejam, tem outro problema para falar sobre esse tema. Quem aqui acha que a educação é importante para combater a corrupção? Por favor, levante a mão. Quem aqui acha que... Baixa a mão, obrigado, muito obrigado. Quem acha que ela é indispensável? Levanta a mão. Pois bem, a partir dessa manifestação de vontade, de opinião, eu poderia encerrar a nossa conversa. Porque vai ser extremamente boring, chato, maçante, eu falar de algo que vocês já sabem, que vocês acreditam. Vocês são definitivamente o público errado para essa palestra. Mas, talvez a conversa funcione. Ninguém vai discutir PISA, IDH, transparência internacional, todas as pesquisas mostram que, de fato, a educação tem relação com a qualidade de vida e com o nível de corrupção. Na linha do tempo, a diferença de um país corrupto para um não corrupto é a diferença entre Dinamarca, Finlândia, Singapura e Suíça para a Coreia do Norte, Haiti e Venezuela, que são as notas mais altas e as mais baixas. E de 0 a 10, o Brasil está com nota 4. A gente está mais perto de Haiti e Venezuela do que de Dinamarca e Singapura. A gente já sabe disso. Também não é novidade. Agora, apesar de tudo isso, eu quero adentrar o mérito. Então, depois de eu compartilhar com vocês todas essas dificuldades de falar desse assunto para vocês, eu teria muito a falar se eu lidasse com pessoas não tão estudadas e cultas e sabedores do tema quanto os senhores. Mas já que estamos aqui, já que temos oportunidade, eu não posso me furtar a compartilhar algumas coisas e espero não ser indelicado, e se for indelicado, tomem isso como um gesto de respeito, de justamente tentar trazer algo que não seja aquilo que você acha nas estatísticas e em qualquer pesquisa que for feita sobre um assunto no qual nós já concordamos. Da indispensável e extraordinária, altíssima relevância e importância da educação para combater a corrupção.
A primeira coisa que eu gostaria de implicar um pouco com vocês é que, desculpe, quando vocês falam da importância da educação para combater a corrupção, tem um problema genético que talvez atrapalhe os senhores. Os senhores não deixam de estar fazendo propaganda do produto que vendem. O mundo está cheio de problemas, a corrupção é um grande, todo mundo identifica a corrupção como o maior problema do país, e você tem a solução, mas ela é vendida. Imaginem se o William Douglas começasse agora, nesse momento, a dizer da importância de uma palestra de William Douglas para combater a evasão escolar na sua unidade de ensino. Eu até acredito que ajuda, mas ia aparecer propaganda da palestra. Eu estou vendendo um produto. Como é que você consegue se descolar desse problema técnico? Eu sei, nós somos capitalistas, eu sou capitalista, eu sou dono de uma editora, porque esse livro nenhuma editora quis publicar. Ele foi rejeitado por 5 livros, então, por 5 editoras, então eu tive que criar minha própria editora para publicar o livro. Depois da 5ª rejeição, eu falei, não tem jeito, ninguém vai publicar. Diziam que não ia vender, que não tinha no mercado, que o concurseiro não lia livro, que era muito grosso. Então, os especialistas eram contra, aí eu falei, quer saber? Vou testar o livro. Testei o livro, fiz 20 cópias, todo mundo gostou. Aí eu falei, bem, já que ninguém quer publicar, eu crio a minha editora, apresento meu livro para mim e publico meu livro. Foi o que eu fiz, criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando meu livro e virei dono da editora. Pois bem, como que você consegue se deslocar? Não tem nenhum problema em se vender estudo, até porque já foi dito, e talvez você goste dessa frase, que o serviço gratuito vale quanto custa. E isso no Brasil tem sido uma grande realidade. Não custa nada, mas também não vale nada. Então, o que acontece? Eu acho extremamente legítimo que vocês estejam preocupados em aumentar o ProUni e o FIES. Mas a gente sabe que ProUni e FIES teve uma relevância extrema nas instituições, diminuiu, causou dano grande a todas as instituições. Mais uma vez a gente foi vítima do governo, que começa um programa e depois diminui, que não planeja. Mas eu não vou ficar falando do governo aqui. O que eu vou dizer é, o ProUni e o FIES precisa ir além da captação de alunos, para que a sociedade consiga compartilhar melhor essa percepção. A gente tem que ter o marketing, não tem jeito. Eu sou militante do movimento negro há mais de 20 anos. E quando eu digo que eu sou do movimento negro, alguns amigos me olham meio de rabo de olho e falam, William, não lhe falta algo? E eu sempre respondo, sim, um país sem racismo. E eu sou parte da Educaf, tenho o título honroso, eu, ministro Luiz Fux, de negro honorário. Tenho diploma de negro. E lá a gente acompanha muito esse problema. As federais eram o destino dos alunos ricos até as cotas. As cotas, com todas as críticas, elas conseguiram mudar essa realidade e elas nos animam porque hoje você multiplicou por 3 o número de negros na universidade. Então, alguma coisa funcionou. Com todas as dificuldades, com todas as mazelas, a gente conseguiu fazer uma intervenção real. Não destruiu, não teve tudo que se prometeu de dar problema. Agora veja, a PUC, que é privada, ela criou um fundo emergencial de solidariedade que ajuda os alunos que têm as bolsas. O que a gente tem acompanhado lá na Educraf, no movimento negro, é que a gente consegue botar o aluno negro dentro da universidade, mas ele não aguenta porque ele tem que sustentar a família, porque ele mora longe, que ele não tem dinheiro para o livro, que ele não tem dinheiro para nada. E a gente tem tido caso de vários, e não são noticiados, suicídio de cotista, porque ele vê o sonho e perde mais uma vez o sonho. Até isso a gente faz de mal a esses meninos e meninas que deveríamos estar cuidando melhor. Eles desistem, eles não aguentam. Agora, as notas deles são iguais ou maiores do que os não cotistas, sabe por quê? Porque esse povo, quando você dá a oportunidade, ele se agarra a ela. A chance de melhorar de vida, a chance de virar o jogo, eles não desperdiçam.
E os senhores sabem disso, porque os senhores sabem como que é difícil para eles estudar, trabalhar durante o dia, e estudar na sua instituição à noite, e mesmo assim eles estão lá, e muitos se formam, com todas as dificuldades que a gente sabe que eles passam. Porque se a gente der uma oportunidade para esse povo sofrido, eles irão aproveitá-la. Mas a gente não pode ser desonesto como tem sido o governo, ao criar um FIES cada vez mais difícil por razões orçamentárias. Isso é absolutamente inaceitável. Isso é absolutamente inaceitável. Como que o agronegócio, os grandes do agronegócio, eu não tenho nada contra eles, fico muito feliz que eles existam. Tomara que ganhem muito dinheiro, tomara que paguem muito tributo, tomara que deem muito emprego. Mas eu não consigo entender um país onde o grande empresário tem juros mais baixos do que o garoto pobre da favela. Isso é um absurdo. A gente não pode aceitar um negócio desse. Eu ando com muitos bilionários. Eu sei como é que é a vida deles. Eu ando com muita gente pobre que não tem dinheiro. Eu tenho o privilégio, por causa das várias atividades que eu exerço, de andar com um povo muito diferente. E a gente vive uma situação onde eu encontro um amigo meu, dono de transportadora, uma das maiores do país, ele fala o juro que ele paga por ano. Eu falo assim, como é que a gente não faz isso? Mas vamos lá. O que eu gostaria de dizer? Nós temos um problema a resolver com o governo, e eu realmente espero que os meus colegas servidores públicos do MEC levem essa mensagem de alguém que não é de nenhuma faculdade privada, dizendo o seguinte: o FIES não pode ser produto bancário. O FIES não pode ser fonte de lucro para banco. O FIES, a rigor, não pode ser nem a grande saída para vocês. Tudo bem ter o aluno, tudo bem ter a mensalidade, tem que ser assim. Mas o FIES é muito mais do que um produto bancário. O FIES tem que ser fácil de ter acesso. A gente tem que aumentar esses programas, mas não basta isso. Nas universidades federais, uma das grandes lutas da Educafro é a gente conseguir auxílio financeiro para as pessoas. E na universidade privada, eu não sei como vocês estão fazendo, me perdoem a minha ignorância, mas qual é o tipo de apoio que os senhores estão dando para esse pessoal que tem problema de família, que tem problema de baixa autoestima? Eu tenho uma juíza federal negra, ex-favelada, ex-telefonista, ela foi reprovada 7 vezes na prova oral. E ela chegou à conclusão, depoimento dela, mulher negra, ex-favelada, ex-empregada doméstica, ela disse, eu não aceitava que eu virasse juíza federal. E ela precisou fazer tratamento psicológico para conseguir ir fazer a prova, porque o conhecimento ela tinha. O conhecimento científico do edital ela tinha. O que ela não aceitava é aceitar um novo lugar na sociedade. E essa é a realidade de boa parte dos nossos alunos, pretos e brancos. E se os senhores não resolverem isso, ninguém resolve. E eu sei que não é justo pedir isso dos senhores, porque não é a tarefa dos senhores, mas desculpe, a gente tem que aplicar aqui a teoria do frescobol. Um bom jogador de frescobol é aquele que recebe a bola toda errada e devolve ela certa. O governo tem sido jogador de tênis. Ele joga a bola o mais difícil possível para dificultar que você devolva. Mas nós não somos governo, pelo menos aqui, enquanto professor, eu não sou governo, enquanto juiz, sim. Mas no meu metro quadrado está funcionando. Muito bem, o que eu gostaria de dizer? Primeiro é esse. Quero desafiá-los, quero propor que dentro das suas instituições vocês criem espaços
para dar maior apoio ao aluno do ProUni. O aluno do ProUni não pode ser mais uma matrícula sua, mais um aluno que bom, que venha, que pague. Mas ele precisa de mais apoio disso, e você vai ter que gastar dinheiro, vai ter que gastar tempo, vai ter que se virar, e isso é problema seu, e eu espero que você assuma esse problema, porque eu não conto com o governo, nem com a universidade pública para resolver a vida dessas pessoas. Muito menos elas. A segunda coisa que eu queria dizer é que o papel da educação é importante, mas não é único. A educação é importante para combater a corrupção, mas ela é apenas parte da solução, porque é um problema complexo. H.L. Mencken já disse o seguinte: todo problema complexo tem uma solução rápida, elegante e errada. Se a gente achar que a educação vai resolver tudo, não vai. E nisso os senhores também podem ajudar. A gente não pode ignorar que no nosso país nós temos um sistema legal favorável à corrupção, um sistema eleitoral favorável à corrupção e uma cultura de corrupção. E veja, muitas vezes eu vejo pessoal, tem que mandar mais dinheiro para a educação. Não adianta, porque você manda mais dinheiro, é mais dinheiro mal gerido ou que vai pelo ralo da corrupção. Então, só mandar mais dinheiro não funciona. Se a gente conseguir mandar mais dinheiro para a educação sem resolver a corrupção, a gente só vai prestigiar os corruptos da nossa área. Não nada mais do que isso. E dá aos educadores públicos o privilégio de desperdiçar o dinheiro em vez de deixar ser desperdiçado em outros ministérios. E aí é que está. A gente não pode esperar a educação corrigir a corrupção, porque se a gente não corrigir a corrupção, ou antes ou em paralelo, a gente não melhora a educação. Gente, nós temos uma cultura errada. Quando teve o furacão Katrina, comerciantes estavam vendendo os bens a preço de custo. Quando teve o tsunami no Japão, eles conseguiram demonstrar que as pessoas não faziam estoque, que elas pegavam exatamente o necessário para não prejudicar o outro. Nos atentados terroristas de Paris, os taxistas desligaram os taxímetros e levavam as pessoas para casa de graça. Agora, quando teve o acidente da Samarco, eu comandei uma operação, a gente mandou 155 mil litros d'água. A gente furou 6 poços artesianos. Tá? E uma das maiores dificuldades que a gente teve é que todos os comerciantes de água aumentaram todos os preços, aumentaram o preço do galão. A gente sabe que lá no Rio, que no Brasil, a greve dos caminhoneiros fez o cara colocar a gasolina a 10, a 15, a batata a 80, a banana a 15, banana que já estava lá. Não é a banana que chegou mais caro, é a banana dele ganhar mais. E, senhores, o que eu estou querendo falar? Precisamos mudar essa cultura. Sem um ataque prévio à corrupção, a gente não consegue melhorar a educação. Eu realmente acho que os nossos estudantes, eles são mais importantes do que as obras no metrô da Venezuela ou de Moçambique. E se é para alguém não honrar, que sejam os nossos estudantes. Aliás, eu ainda prefiro pagamento, na minha cabeça, William Douglas, tem algumas coisas aqui muito pessoais, por exemplo, eu deixei para você, se você sentir saudade de mim, eu deixei aí uma foto minha, deixei uma revista onde eu conto um pouco de algumas das experiências da minha vida, uma revista onde sempre a gente conta alguma, espero que vocês gostem. Se alguém quiser conversar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, o meu e-mail é contato@williamdouglas.com.br, William com W de Wonderful, com 2 L's e M de magnífico, magistrado, maravilhoso e modesto. Vai ser um prazer receber alguma comunicação sua, algum feedback seu. O que eu trago de boa notícia? Em Singapura eles conseguiram mudar a cultura. Em Hong Kong eles conseguiram mudar a cultura. As cotas, a gente conseguiu mudar um pouco a cor das universidades. E isso, senhores, pode ser feito nesse país. É com grande alegria que eu informo que no dia 5 de junho,
Agora, essa semana, foi lançada uma grande campanha, capitaneada pela Transparência Internacional, e essa campanha busca que a pessoa vote, qualquer que seja a sua ideologia. Eu não estou querendo que o sujeito deixe de ser de direita ou de esquerda, mas que dentre os candidatos da direita ou da esquerda, que eles escolham pessoas com 3 características: passado limpo, compromisso com a democracia e que se compromeça a votar o pacote anticorrupção. Lembram do pacote anticorrupção, das 10 medidas? A gente conseguiu ir muito longe por causa da sociedade unida. Não conseguiu-se tudo, mas já se conseguiu muita coisa. Então, agora existe uma nova campanha, que acabou de ser lançada, com as 10 medidas melhoradas, agora são 70 medidas, em 12 áreas diferentes. Isso, por favor, anotem, peça para o seu pessoal pesquisar, está muito bem feito. O site www.unidoscontracorrupção.org.br. Tive contato com o Deltan, que é meu amigo, tive contato com o Bretas, que é meu amigo, e na conversa com eles, eles me recomendaram isso e aquilo que a Bíblia fala sobre como acabar com a corrupção. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não vai se desviar dele. São as mensagens que eu trouxe deles. Então, o que eu gostaria de dizer? Nesse site, Unidos contra a Corrupção, a gente tem muito material disponível. A gente vai ter a Carta de Comandatuba, quem sabe possa ser considerado de fazer parte. O apoio, claro, vocês vão olhar antes se concordam, se faz sentido, mas é uma proposta, não quis vir aqui fazer uma palestra asséptica. Eu quis fazer questionadora e propositiva para tentar ser de alguma utilidade, com essa expectativa, com essa esperança. Agora, o que eu quero dizer é que os senhores têm 75% dos alunos disponíveis. Os senhores têm uma quantidade enorme de professores disponíveis. E eu garanto a vocês que se vocês chamarem seus alunos, seus professores e seus funcionários, existe algo que funciona. O principal motivo da Quarta Vara ser o que é em termos de sucesso é porque eu falei: senhores, quanto tempo leva para varrer todas as calçadas de Nova York? Eles ficaram em silêncio. Eu respondi: 15 minutos. Basta que cada um varra a sua calçada. Basta que cada um cuide do seu metro quadrado. Eu não consigo acabar com a corrupção no Supremo, ou no STJ, ou CNJ, ou na Justiça do Amazonas, ou do Pará, ou do Rio Grande do Sul. Mas a Quarta Vara Federal de Niterói, eu tenho algum poder. E ali não tem corrupção, ali não se cria dificuldade para vender facilidade, ali as pessoas são tratadas com educação, ali as pessoas são tratadas com respeito. E aí, vou para o terceiro e último ponto, é que dizer que a educação resolve a corrupção, me desculpe, eu não concordo completamente com essa afirmação. Sabe por quê? Primeiro a gente tem que falar, o que é educação? A gente está falando de educação como uma mera concessão de diplomas e títulos após a obtenção de determinados créditos e determinados graus. Se isso for educação, desculpe, não resolve. Tem que ser uma educação que impacte a cultura. A gente está falando de educação no coletivo, como a gente conseguiu fazer na Coreia do Sul, é um exemplo que a gente tem para nos atrapalhar, assim como a idade da Austrália nos atrapalha, da gente desculpar tudo que a gente tem de errado dizendo que a gente é jovem. Pois bem, a Coreia do Sul conseguiu fazer isso. Ou a educação individual. Queridos, no plano individual, eu quero dizer que o senhor Sérgio Cabral, ex-governador do Estado, e a nossa primeira-dama, Adriana Anselmo, tiveram ótima educação, têm ótimo currículo, e isso não os impediu de fazer tudo o que fizeram, e nos legar junto com todo um sistema, não foram só eles, mas nos legar o Estado do Rio no estado em que se encontra hoje. Onde é cada vez mais comum ver as pessoas saírem do carro e ficar atrás esperando o tiroteio acabar. E eles têm educação, eles têm diplomas. Boa parte das fraudes, aliás, as melhores, foram cometidas por pessoas com ótima formação financeira.
Eu já participei de várias reuniões de executivo, porque eu tenho o privilégio, por causa do tipo de vida que eu levo, de fazer muita reunião, de muita coisa diferente, M&A, consultoria e tal, e o que mais tem é executivo muito bem formado, muitos deles no exterior, MBA disso, MBA daquilo, e só sabe falar em EBITDA. E se tiver que cortar a cabeça de mil pessoas para aumentar 0,1% o EBITDA, ele está lá cortando. É essa educação que vai mudar o mundo? Não! Porque, para mim, o conceito de corrupção é um pouco mais extenso. A exploração do homem pelo homem. A pessoa defraudar o outro, se aproveitando da sua superioridade intelectual ou financeira, é corrupção também. É desonestidade também. A insensibilidade é corrupção também. E nós, poderosos, nós ricos, nós diplomados, nós articulados, nós, com poder político, econômico, intelectual, da oratória, tendemos à arrogância, tendemos a dizer, ele não chegou, a culpa é dele. E o exagero disso fez as pessoas desconfiarem da meritocracia, e um dos maiores problemas do país hoje é que as pessoas acham que meritocracia é uma coisa ruim, e eu tento explicar, olha, existe a meritocracia de acesso para você entrar na universidade, mas existe uma meritocracia de exercício, que é para você... Eu posso até fazer ação afirmativa para você entrar na universidade, mas para você sair da universidade, para você exercer um cargo público, para você obturar um dente, para você fazer uma cirurgia cardíaca, não pode. O que eu quero dizer? Senhores, me perdoem, eu sou juiz federal em Niterói, e eu vou citar alguns casos, não com alegria, mas com profunda tristeza, mas para provar a minha tese, porque como juiz a gente gosta de prova. Não estou falando de casos hipotéticos, mas de casos que eu ou julguei, ou estou com um processo correndo. Mestres e doutores da Universidade Federal Fluminense, professores concursados, com os melhores currículos, com a melhor educação que se pode ter, têm DE, mas continuam com escritório ou com consultório, recebendo um dinheiro que não poderia receber. Concursos para professor são direcionados para seus protegidos, filhos, amigos, amantes. O concurso é armado. Na faculdade de veterinária, a faculdade veterinária da UF comprou 170 vacas da fazenda de um ex-diretor e professor da casa e, curiosamente, menos de uma semana depois do negócio, todas as vacas morreram. Gente, exatamente isso que eu contei. A universidade comprou a vaca doente para ela morrer dentro do serviço público. E o dinheiro ficar para o pecuarista, que é professor, com extenso currículo. Não é nenhum nem dois casos de assédio sexual contra a aluna, obtenção de vantagem a partir do cargo. Se fosse dinheiro, a pessoa consegue entender que é corrupção. Mas se é o corpo humano, nem sempre conseguem entender que também é um patrimônio. Uso do selo da UF para ganhar dinheiro privado. Compadria ou perseguição na concessão de viagens e licenças. Pesquisa e extensão divorciados da realidade e da necessidade da sociedade. Clubes de pesquisa e de autoelogio que fazem coisas que não servem para ninguém, senão para eles mesmos. E são mestres e doutores. E são mestres e doutores. Então, que educação é essa que muda o mundo? Que educação é essa que acaba com a corrupção? Não, senhores. Às vezes a corrupção, a educação apenas sofistica a corrupção. Só torna mais difícil para a gente pegar. Há um fosso que precisa ser transposto. É o fosso entre a educação formal, entre o diploma, entre a aula, entre o currículo e alguma, desculpa o termo, vergonha na cara. A Constituição de Capistrano de Abreu. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Ou, se for para a filosofia, viva de um modo que não atrapalhe a vida dos outros, que se todo mundo viver desse jeito, o mundo melhora. Então, o que eu quero dizer é que ou a gente muda essa cultura ou não adianta dar educação.
E sabe quem é que pode fazer isso? Só os senhores. Só os senhores. A gente precisa retomar a meritocracia, fazer as pessoas acreditar nisso. A gente precisa de verba, mas de verba que não seja corrompida. A gente precisa ser capaz de medir resultado, até para que dentro do mundo que vocês vivem, aqueles que estão realmente ensinando algo que melhora a vida das pessoas, sejam prestigiados. E aqueles que estão enrolando, e a gente sabe que tem, sejam punidos. Mas punido pelo aluno, polido pelo número de matrícula. Precisamos acreditar e incentivar as provas. As provas gerais. Vocês vejam quanto que se foi contra o exame do AB. Porque se a gente não ensina o que eles precisam para melhorar de vida, nós estamos sendo corruptos também. A gente está enganando esse povo. Gente, quando um pobre entra na universidade, ele realmente acha que a vida dele vai melhorar, e os números mostram que um curso superior ajuda, mas a gente sabe que muitos daqueles que estão entrando não vão se formar, e a gente não tem ajudado eles o suficiente. A gente não tem dado o apoio que a gente pode dar, porque a gente tem sala e professor, e competência os senhores têm de sobra. Que maldade fazer com as pessoas, dá para elas esperança, e não dá um conhecimento suficiente que faça essa esperança se tornar em algo concreto. Mas vejam, volto a dizer, de tudo que eu estou falando, o mais importante é parabéns por estar aqui, parabéns por estar participando, parabéns por estar vindo aprender coisas novas, ensinar coisas novas, compartilhar. Eu não tenho a menor dúvida de que esse fórum, que esse congresso vai ter diferença, vai fazer diferença. Eu já estou concluindo, eu quero que você saia daqui com o meu elogio, da minha admiração pelo Janguier, pelo que fez, pelo Nisquier, pelo que fez, pelo isso, pelo que fez. E se eu for contar a história pessoal de cada um aqui, eu tenho certeza que eu passaria a noite toda só contando histórias maravilhosas. Só vocês podem fazer algo realmente concreto. E para concluir, me valendo não da minha sabedoria, mas da sabedoria milenar da Bíblia, eu quero citar as orientações do apóstolo Paulo para um jovem chamado Timóteo. E quem quiser assistir o filme Paulo, apóstolo de Jesus, é bem interessante. Ele diz o seguinte para Timóteo: ordene aos ricos e senhores, os senhores são ricos, bastante. Eu sei das dificuldades que estão passando, eu sei do problema das matrículas, eu sei de tudo. Eu vivo o mundo de vocês. Mas com tudo isso, vocês são ricos. Nós temos tragédias, mas falamos das nossas tragédias num resort. Os nossos alunos falam das suas tragédias nos cortiços. Nós temos que ter respeito pelas nossas tragédias, mas temos que ter solidariedade pela tragédia alheia, principalmente reconhecendo que é muito maior do que as que nós enfrentamos. Mas diz Timóteo, vocês, senhores, são ricos de formação, ricos de cultura, ricos de dinheiro. Vocês que são ricos, não sejam arrogantes. Não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, porque senão quando quebrar, dá um tiro na cabeça e larga a sua família aí, porque você botou a esperança na coisa errada. E aí ele fala, quando você passar da sua limitude, da sua finitude humana, confie em Deus, que nos provê ricamente, e que eu quero dizer aqui que tem abençoado a sua vida ricamente. Ordene aos ricos, ordene a vocês, mantenedores, a vocês, diretores, a vocês, gestores, que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos e prontos em repartir. Veja, eu sei que não é justo da minha parte, e não se deveria esperar de um juiz o pedido de uma prática de justiça.
Eu sei que não é justo com vocês, depois de todos os tributos, depois de todos os alvarás, depois de todas as demoras, depois de todas as dificuldades, eu ainda pedi que você faça campanha contra a corrupção, que você faça projeto para os alunos de ProUni e fiéis terem alguma coisa, que vocês consigam fazer. Desculpe, eu sei que é injusto, mas as nossas injustiças são injustiças no resort. E vocês podem ajudar aqueles que sofrem injustiças nos cortiços. Então é de vocês que a gente pode esperar alguma coisa. Desculpe, não é do Congresso. Desculpe, não é do Judiciário. Eu sou do Judiciário, mas não esqueça que o Judiciário faz parte do sistema e logo não consegue estar imune às vicissitudes do sistema. E falar vicissitude do sistema é um termo muito bonito porque tem acontecido em alguns lugares do Judiciário. Desculpe usar um termo tão bonito para uma coisa tão feia. São os senhores que vão conseguir fazer alguma coisa, porque os senhores têm a força dos alunos de vocês, os senhores têm a força dos professores de vocês, dos funcionários de vocês. Eu garanto que com a quantidade de gente, de instituições que vocês têm, se vocês realmente quiserem, vocês vão fazer alguma coisa. Vocês são mais poderosos que os caminhoneiros, eu não tenho a menor dúvida, porque o caminhão, ele para o país. Vocês são diferentes, vocês com educação, com empreendedorismo, vocês movem o país. Por isso que vocês são mais poderosos. Então, nas recomendações, no tema, que eu fugi bastante em alguns momentos, me socorre o excelente livro do professor Janguier, que eu já tive a oportunidade de ler. Recomendo. Se eu puder ser útil em alguma coisa, por favor, dê meu e-mail, me dê algum feedback. Agora, eu realmente espero, confio que alguns dos senhores, nos próximos 4 meses, vão tentar mexer alguma coisa nessa eleição, esse pacto contra a corrupção. Gente, o judiciário não vai conseguir resolver isso sozinho. Os juízes federais, a gente está tentando, mas a gente consegue resolver isso sozinho. Até porque tem juiz federal que sai com o carro do réu. Vocês viram isso no Rio de Janeiro. A gente está tentando, mas vocês são mais poderosos do que nós. O juiz é um homem do passado, vocês são os homens do futuro. Vamos mudar essa cultura. Vocês é que sabem ensinar. Consigam explicar para as pessoas que é melhor chegar com o jarro vazio, sem rosa, mas sem ser desonesto, mesmo que você não case com um príncipe, mas você vai para casa sabendo que você não é ladrão, que você não é corrupto, que você não faz parte disso. Vocês é que precisam fazer isso. Eu não sou quem vai fazer isso, são vocês. O que eu posso fazer é, nessa palestra de abertura, parabenizar o fórum, parabenizar a CBESP, parabenizar você e dizer, por favor, façam alguma coisa, nós estamos precisando. E aí eu falo representando também o movimento negro. Boas notícias. O Salmo 41:1 ou 42:1, dependendo da Bíblia Católica Evangélica, diz: bem-aventurado aquele que acode o necessitado, o Senhor o ajudará no dia da angústia e restaurará a sua saúde. Então façam esse negócio com Deus, ajudem o necessitado. Criem programas para esse povo de ProUni, de fiéis, conseguir ter mais apoio psicológico, social, familiar. E Deus vai se lembrar de vocês. Porque em Deus eu confio, no governo não. Quero lhes dizer que o estudo da psicologia positiva mostra que as pessoas que são generosas, que praticam o bem, são as pessoas mais felizes. Você não consegue mudar o nível médio de felicidade de uma pessoa, senão com intervenções profundas. Se amanhã você ficar paraplégico ou ganhar na loteria, em 2 anos seu nível de felicidade volta ao normal. Agora, se você começar a ser generoso, praticar o bem, ser rico em boas obras, eu quero te dizer, vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua saúde, vai estender a sua vida. O quanto que você pagaria se eu te oferecesse aqui 10 anos de vida? Eu estou te oferecendo muito mais, eu estou te oferecendo os 10 anos de vida e qualidade de vida. E eu estou dizendo, como você faz isso? Esse texto do apóstolo Paulo não é um texto para proteger os pobres, mas sim os ricos. Ah, não, eu vou ser generoso para ajudar o pobre. Não, você vai ser generoso para ajudar você, porque você é melhor do que eles. Você conseguiu. Você é um herói. A maior parte das pessoas não consegue fazer o que você faz. A maior parte das pessoas não vai seguir os seus parâmetros, os seus cânones. E você deve ficar muito feliz por isso, porque se elas fizessem isso, vocês não seriam donos de universidade, nem estariam nos postos que estão hoje. Ainda bem que você é tão fantástico assim. Meus parabéns. Mas isso também te traz responsabilidade.
Isso foi dito por Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado, mas foi dito também pelo tio Ben, o tio do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Queridos, eu vou ler os 2 últimos versículos e vou terminar. Paulo disse, ao fazer isso, ao ir além do seu dever, ao suportar a injustiça, ao ter mais despesa, ao pensar na solução que não deveria ser da sua responsabilidade, vocês, a grande força da educação superior nesse país, vão acumular um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Isso é o texto que tem 2000 anos de idade. Agora eu vou fazer a paráfrase. Você vai acumular um tesouro para si, um tesouro para sua família, um tesouro para o seu país. Um firme fundamento para o Brasil que há de vir. E alcançarão a verdadeira educação. E eu sei que vocês gostam dela. E é por isso que eu fico tão entusiasmado, tão emocionado de vir aqui e dizer, ou vocês tomam a iniciativa de fazer mais do que devem e consertam esse negócio e movem esse país e ligam essa luz e incendeiam essa floresta, ou nós estamos perdidos. E eu não acredito que pessoas tão competentes como vocês, como vêm provando ao longo de todas as suas vidas, vão deixar de fazer isso. Eu realmente acredito em vocês, eu realmente admiro vocês, e por isso, desde já, eu quero agradecer por qualquer um que fizer qualquer coisa por essas pessoas de ProUni e de FIES, para que os ajude, por essa campanha contra a corrupção, por essa mudança de cultura, sem a qual todos nós só vamos piorar. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado ao amigo William Douglas pela excelente conferência. E vamos agora à síntese que será feita por Celso Nisquier. Muito bem, é uma síntese difícil porque nós tivemos quase um sermão, aliás, um belíssimo sermão, e deixou todos, tenho certeza, com a consciência bastante ampliada, tá, da sabedoria, a paixão, né, e a convicção que nos passa o juiz William Douglas. Mas eu vou começar essa rápida síntese que me cabe fazer pelas palavras do nosso presidente Janguier anteriormente à palestra, porque ele já começou falando sobre o tema e me parece relevante citá-lo ainda no discurso de abertura do Congresso. Ele nos lembrou que a educação de qualidade é antídoto contra a corrupção. Fez questão de dizer que a raiz da corrupção está no descuido histórico com a educação. Para ele, um país sério é um país que tem a educação como prioridade. É um Estado ético. É uma população educada com consciência de que a corrupção gera um país mais pobre e mais podre, já que essa é uma das interpretações da palavra corrupção. Ele acha o Brasil muito melhor do que os seus problemas, mas a mudança começa, segundo o professor Janguier, por cada um de nós, dando exemplo. Precisamos, portanto, segundo ele, estimular a consciência e a cidadania. E esse é o papel das instituições de educação superior. O professor William Douglas começou com uma história belíssima, né, nos trazendo o aroma da flor da integridade. Ele lembrou, para nosso lamento, que o brasileiro aceita a corrupção. O brasileiro só critica a corrupção que ele não pratica. Lembrou de uma coisa que já demonstrada em pesquisas também, que a corrupção começa também com uma assinatura falsa na lista de presença das nossas escolas. Daí o papel da educação. A iniciativa privada, ele lembrou, é onde as coisas funcionam. Segundo ele, os servidores públicos precisam deixar esse povo da iniciativa privada trabalhar. Diz ele, se a gente não atrapalhar o empreendedor, eles farão grandes coisas. Lamenta projetos, por exemplo, de pesquisas caras, sem nenhuma relação com a realidade, principalmente nas universidades públicas. Proclamou o seu princípio de vida, tratar os outros como gostaria de ser tratado, essa é a regra de ouro. Partiu para nos conclamar
a fazer do ProUni e FIES algo além da captação de alunos, né, para que a gente possa, de fato, dar apoio complementar aos estudantes. Falou com veemência também que nós não podemos aceitar juros altos, principalmente e especialmente no financiamento estudantil. O FIES, segundo ele, não é produto bancário. Precisamos também, lembrou ele muito bem, para quem trabalha com educação, e nós sabemos disso, precisamos também trabalhar a autoestima dos alunos, principalmente os alunos carentes, esses que ingressam com o ProUni e com o FIES. A educação é importante, e isso foi central na fala dele, mas não é a única coisa. O problema é muito mais complexo, envolve a cultura, envolve o sistema eleitoral, mais dinheiro só não funciona. Precisamos tratar da corrupção ou antes ou mesmo durante a melhoria da educação. É uma questão de cultura para o professor William Douglas. Não, lembrou uma coisa trágica, né? Muitas vezes os estudantes são menos importantes que obras em outros países. Mas ele também trouxe uma mensagem de otimismo. Lembrou o caso de Singapura, o caso de Hong Kong, mostrando que é possível mudar a cultura no que diz respeito à corrupção. As 10 medidas já viraram 70. E ele pede o apoio de todos nós no movimento Unidos contra a Corrupção. Lembrou, como a Bíblia diz, que se deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque desse caminho ela não se afastará. Que cada um cuide da sua calçada, que as IES se mobilizem, que deem a sua contribuição de forma ativa. A educação, segundo ele, não basta ser uma mera fornecedora de diploma, precisa impactar a cultura. Lembrando que essa cultura hoje é a cultura do homem que ataca o homem. Segundo ele, de forma muito clara e muito honesta, precisamos todos ter mais vergonha na cara, sem arrogância. Finalizou citando o apóstolo Paulo, né, que pede que haja solidariedade pela tragédia alheia, né, que se possa ser chamado à ação, que, na verdade, lembra ele, que praticar o bem faz bem. E é com esse chamado que eu encerro o resumo e agradeço ao professor William Douglas pela brilhante apresentação.